Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui pro canal. Agora a gente vai fazer certinho 2 vídeos por semana. Então toda semana esteja por aqui, venha no YouTube conferir se não tem vídeo novo no nosso canal, porque às vezes o YouTube não notifica vocês, não avisa que tem vídeo novo. Então sempre venham aqui toda semana conferir se não tem vídeos novos aqui nesse perfil. E o vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês me pedem muito pra falar sobre isso, principalmente pelo Instagram. Mas antes de falar sobre o assunto, deixa eu só falar rapidinho aqui o batom que eu tô usando. É um brilho labial, na verdade. Ele tem um tomzinho laranjado assim e tem bastante brilho, ele é muito lindo. É esse aqui da Ricoste. A cor é Cobre Fashion. É um brilho labial muito maravilhoso, muito pigmentado. Então é lindo, tá? Vale a pena você comprar. Voltando sobre o assunto, é algo que me pedem muito, principalmente no Instagram. Eu recebo mensagens no direct, tanto no perfil do blog quanto no meu pessoal. Já recebemos muitos e-mails também perguntando sobre isso, porque há muito tempo atrás, há alguns anos atrás, na verdade, eu não lembro quando foi que eu gravei, mas já faz muito tempo, eu gravei um vídeo contando a minha experiência com ansiedade, que foi algo muito presente na minha vida durante alguns anos de forma bem intensa. E eu tive várias experiências com isso, e lá atrás, há muito tempo atrás, eu compartilhei com vocês como foi meu processo, que eu descobri que eu tinha, né, ansiedade, crises de pânico, que eu iniciei tratamento. E desde então, gente, esse vídeo teve muitas visualizações, muitas pessoas foram atingidas por esse vídeo, e desde então eu recebo mensagens, gente, toda semana a respeito desse assunto, que é ansiedade, crises de pânico, início de depressão, enfim, assuntos desse gênero. E eu estou devendo para vocês aqui já há bastante tempo uma atualização sobre esse assunto. Então esse vídeo nada mais é do que uma atualização sobre aquele vídeo antigo aqui do canal, que já se passaram muitos anos, né? Sei lá, acho que uns 5, 6 anos desde aquele vídeo. E eu vim atualizar vocês em como eu estou hoje e como eu lido com a ansiedade e como isso está presente na minha vida atualmente. Acho que a pergunta que eu mais recebo nos directs, nas caixinhas de pergunta, quando a gente abre caixinha lá no Story, é a seguinte pergunta: você ainda toma remédio? Você ainda faz uso de medicação? E trazendo a resposta pra vocês, sim, eu ainda tomo remédio para ansiedade. Na verdade, foi um processo que eu passei. Quando eu gravei aquele primeiro vídeo, há muitos anos atrás, eu estava passando por uma crise muito forte. Na verdade, eu já tinha enfrentado uma crise muito forte, muito longa, de ansiedade extrema, conhecida como ansiedade generalizada. Então eu estava passando por isso, enfrentando essa fase. Junto da ansiedade generalizada, eu tinha muitas crises de pânico, que eram crises muito difíceis e que eu tinha constantemente. E desde então eu fui fazer o primeiro tratamento, né, com a psiquiatra, e fiz um longo período de tratamento, acho que foram 2 ou 3 anos seguidos de uso de medicação, uma medicação que deu muito certo pra mim, e que a miligrama que eu tomava era muito baixa. Era 10 miligramas, era bem baixinho, e pra mim já deu muito certo, já foi o suficiente. Mas eu sempre falo, medicação é uma coisa que precisa dar certo pra você, então não se baseie pela medicação que os outros tomam. Eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo saber qual remédio eu tomei, achando que o que eu tomei vai ser o melhor pra ela, enfim. De forma alguma, você precisa ser acompanhado por um profissional, por um psiquiatra, por um psicólogo, pra você saber o que de fato dá certo com você. E você vai, às vezes, precisar trocar de medicação ou não, enfim, você vai se ajustando até dar certo. Ou talvez você nem precise de medicação, né? Talvez só um acompanhamento com o psicólogo já seja suficiente pro seu caso. Então, depende de caso para caso. Isso me preocupa um pouco, porque eu vejo que muitas pessoas se espelham na minha experiência e acham que o que eu vivi é exatamente o que ela precisa viver. E não é assim, né? Eu compartilhei como um alerta, como uma forma de realmente abrir meu coração sobre o assunto e quebrar esse tabu que existe muito forte em cima desse assunto, mas não para vocês se espelharem e achar que o que eu vivi, a forma que eu levei meu tratamento e que deu certo pra mim, é ali a receita de bolo que vai funcionar pra todo mundo. De forma alguma. Então eu fiz esse tratamento por uns 2, 3 anos, fiquei muito bem, não tive mais nenhuma crise de pânico, nenhuma crise forte de ansiedade, nada, gente. Eu fiquei muito bem com a medicação que eu tomava. E desde então eu fiz o desmame da medicação. Fiz o desmame, fiquei, eu acho que mais 2 ou 3 anos sem tomar medicação, fiquei muito bem. Vivi muito bem, que foi a época que eu fiz a residência, que eu trabalhei um monte, estudei um monte, me formei. Então, assim, foram anos muito intensos.
de muito trabalho, muito estudo, muito estresse, e ainda assim eu fiquei muito bem. Então foram anos em que eu de fato não precisei tomar medicação. Só que eu voltei a tomar medicação não faz muito tempo, faz pouco tempo, que foi final de 2021. Foi quando eu voltei a tomar medicação, que eu lembro que eu tive uma crise forte de ansiedade na virada do ano novo de 2021 para 2022. Foi quando eu tive uma crise, assim, forte da ansiedade, que eu fiquei mal mesmo, que fazia anos que eu não tinha. E é claro que eu fiquei chateada, né? Óbvio que ninguém quer voltar, né? Enfim. Mas eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. E aí eu percebi que a ansiedade estava além do que é o meu normal, então eu percebi que eu não estava bem. E aí eu retomei uma consulta com o psiquiatra, eu não fui mais na psiquiatra que eu ia, eu troquei de psiquiatra por conta do meu plano, só por esse ajuste mesmo em relação ao meu plano médico que eu tenho hoje, então eu troquei por isso. E eu voltei a fazer acompanhamento com o psiquiatra, expliquei a situação, e ao mesmo passo que eu fiz acompanhamento com o psiquiatra, eu comecei acompanhamento com psicóloga, que a gente sempre fala sobre a nossa psicóloga no Instagram, que é a Lauana, maravilhosa, e a gente tem atendimento com ela há muito tempo. E o atendimento com a psicóloga, esse acompanhamento que eu fiz com ela, foi o que de fato me fez entender o porquê eu tive de novo essa crise, o que foi que desencadeou. Porque tudo tem uma raiz, tudo tem um porquê, nada é por acaso, eu tive uma crise aqui de ansiedade do nada e sem motivo nenhum. Tudo tem motivo, tudo tem ali um gatilho, né? Como gostam de falar muito essa palavra hoje em dia, sempre tem um gatilho ali que desencadeia em você a crise de pânico, a crise de ansiedade, e muitas das vezes é de forma subconsciente, então você não consegue naquele momento entender o porquê você está daquele jeito, mas tem algo ali no seu subconsciente que está destravando aquela ansiedade, e foi o que aconteceu comigo. Então eu vi que o fundamental para esse retorno meu de tomar medicação não foi só voltar e tomar medicação porque eu sabia que eu ia ficar bem, mas eu queria compreender o porquê, eu queria compreender o motivo daquilo, o que me fez ter de novo crise de ansiedade. Eu quis, de fato, assim, pesquisar dentro de mim, dentro da minha cabeça, o que tinha acontecido, e isso aconteceu a partir do acompanhamento com a psicóloga. A gente fez uma série de atendimentos, de atividades, de investigação mesmo, para saber o que estava desencadeando aquilo em mim. E eu descobri, junto com a psicóloga, que o que me desencadeava as crises de ansiedade é o fator doença. Então, doença é uma coisa que me deixa ansiosa. Eu acredito que por conta de experiências que a gente já viveu na nossa família, que eu vivi com meus problemas cardíacos, com a morte do nosso pai, com problemas de saúde da Ruana, enfim, outras coisas que a gente enfrentou. Mas eu acredito que o que mais me causou um trauma muito grande na minha vida foi quando eu sofri problema cardíaco, que foi algo muito inesperado, e eu era muito jovem, então eu fiquei muito assustada, tive muito medo, e eu acredito que naquele período difícil que eu vivi com esse problema cardíaco, que acho que durou de um a 2 anos, eu criei alguns traumas dentro de mim, e eu acho que isso me deixou de forma subconsciente um pouco traumatizada. Então, é como se o meu corpo entrasse em um estado de alerta quando eu soubesse que alguém que eu amo está doente, ou quando eu sentisse que o meu corpo está doente. Então, eu percebi que no final de 2021 foi quando eu tive Covid. E quando eu vi toda a minha família com Covid, todo mundo junto com Covid. E nós ficamos muito mal, claro que nada tão grave a ponto de ser internado, nada desse tipo, mas a gente sofreu muito, foi muito difícil, assim, pra nós a recuperação, pra mim também foi muito difícil. E foi nesse período que eu me senti muito doente, que fazia muito tempo que eu não me sentia tão mal como eu me senti quando eu peguei Covid. E quando eu vi a minha família enfrentando um período de doença, que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E eu acredito que foi como se a minha cabeça tivesse entendido que algo ruim estava acontecendo e que é algo relacionado a alguma coisa que a gente já viveu, né? Que foi o passado e coisas relacionadas a isso que a gente viveu, que foi muito difícil. Então, eu entendi, através dessa investigação mesmo profunda, que o que me causa crise de ansiedade é esse fator doença, que de fato é um pequeno trauma que eu fiquei dentro de mim. E eu, por exemplo assim, mesmo que eu pegue, sei lá, uma gripe muito forte, mesmo que eu saiba que é só uma gripe, que não tem nada demais, que eu vou melhorar, que eu tomo um remédio, que eu fico bem, ainda assim é como se a minha cabeça, o meu subconsciente não respeitasse o que eu penso, é como se o meu corpo agisse diferente, e de forma subconsciente eu acabo tendo crises de ansiedade.
Então, por isso que eu falo que é muito importante você investigar a raiz das coisas, que foi o que eu fiz. E fazendo essa investigação, eu compreendi o que de fato acontece comigo. E quando você compreende o que acontece com você, você começa a lidar ainda melhor com as crises de ansiedade, ainda melhor com qualquer crise de pânico que você tem, enfim, qualquer coisa que te faça mal, você consegue entender e consegue pegar o controle. Então não é só você ir pro psiquiatra e voltar a tomar medicação, porque muitas pessoas colocam ali toda a cura ou a melhora em cima do remédio. É claro que a medicação é fundamental, foi um divisor de águas na minha vida. Porém, não é só isso, é um conjunto de muitas coisas para você ter uma qualidade de vida. Então, eu fiz um conjunto mesmo, acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento com psicóloga, me compreender para que eu pegasse as rédeas novamente da situação, porque lá atrás eu sofri muito, justamente por não conseguir ter esse controle. Hoje em dia, compreendendo o porquê das coisas, eu consigo ter um controle muito maior. Então, quando eu tô passando por algum período de doença, eu já fico pensando, não, calma, isso vai passar, isso não tem nenhum problema nisso, ninguém não vai acontecer nada de ruim com ninguém, não vai acontecer nada de ruim com você. Então eu preciso estar ali conversando com a minha mente, conversando comigo mesma, para que não se torne uma crise de pânico ou algo assim. Justamente porque eu respeito o meu corpo, eu respeito a minha história e eu sei que o que eu vivi não foi fácil. Eu não vou ficar me culpando se eu passo mal ou se eu fico com ansiedade, né, quando eu vejo alguma situação ou quando eu vivo alguma situação assim de doença, porque é compreensível, né? O meu psiquiatra conversou muito comigo sobre isso, porque quando eu voltei, né, a tomar medicação, eu fiquei triste, eu pensei, poxa, né, tô voltando ao que eu tava bem. Ele conversou comigo e a gente compreendendo o contexto de tudo, ele tirou a culpa de mim. Ele falou, não se sinta culpado, você precisa respeitar a tua história e respeitar você mesmo e saber que tudo bem, né, você ter ficado aí com um trauma ou alguma coisa assim, e eu venho trabalhado em cima disso, né, pra superar isso, mas tudo é um processo longo, é um caminho longo, né. Então esse vídeo que eu tô trazendo pra vocês é pra justamente vocês não terem medo se vocês tiverem uma recaída ou tiverem alguma coisa que vocês precisem retomar aí medicação ou somente retomar acompanhamento com psicólogo, apesar de que acompanhamento com psicólogo é algo fundamental para todo mundo precisa fazer acompanhamento com um psicólogo, porque terapia é qualidade de vida, independente se você tem crise de ansiedade, se você não tem, se você tem pânico, se você tem depressão, enfim, independente de qualquer coisa, porque é autoconhecimento, e foi isso que eu desenvolvi em mim, autoconhecimento em todos os sentidos da minha vida, inclusive relacionado às crises de ansiedade. Então, eu voltei a tomar a mesma medicação que eu já tomava anos atrás, porque é a medicação que deu certo pra mim, com a mesma miligrama, que é muito baixinha, 10 miligramas só, que é quase nada, então pra mim já foi suficiente. E por que eu tomo hoje a medicação? Porque, de acordo com o meu psiquiatra, eu ainda preciso trabalhar toda essa parte do meu subconsciente, fazer esse trabalho com a terapia, para que eu não fique sofrendo. Então, se eu, por exemplo, não tomar medicação, esse trauma, isso que eu descobri que eu ainda tenho em mim, não vai passar da noite pro dia. E eu vou ficar sofrendo, entendeu? Então, ele falou, não tem por que você sofrer ou você ficar tendo uma qualidade de vida baixa, ficar sofrendo com crise de ansiedade, sendo que você pode estar bem e continuar, né, fazendo esse trabalho com a psicóloga para você melhorar, enfim, ter, de fato, o controle das coisas. E talvez daqui a um tempo, né, talvez não, tenho certeza, daqui a um tempo eu vou fazer o desmame de volta e não vou voltar a tomar. E tomando a medicação, que são 10 miligramas, eu não tenho crise de ansiedade, não tenho crise de pânico nem nada, funciona muito bem pra mim, mesmo sendo uma miligrama muito baixinha, e eu tenho conseguido trabalhar em mim essa questão, né, junto à psicóloga, de tudo que eu preciso melhorar em mim, que eu preciso evoluir e que eu preciso tratar mesmo, relacionado às experiências ruins que eu tive, né, em relação à doença, que é o único fator que me causa ansiedade, gente. É incrível como todas as crises que eu tenho, e foi até engraçado que depois eu comecei a refletir sobre algumas crises de ansiedade que eu tive, que eu lembrava, e todas estavam relacionadas com o período de doença, todas. Então, assim, é muito incrível, assim, você descobrir, você entender, assim, o que é a raiz das coisas, né? Então, em resumo, eu queria só trazer essa atualização para vocês, deixar vocês a par de como eu estou hoje, se eu estou tomando medicação, se eu não estou, se eu estou indo no psiquiatra, se eu não estou, o que eu tenho feito. Então, esclarecendo para vocês, é isso. Faço acompanhamento com psiquiatra todo mês, faço acompanhamento com psicóloga todo mês, estou tomando medicação 10 miligramas, tem funcionado para mim, tenho estado muito bem, graças a Deus. Mais pra frente vou fazer o desmame e sigo em frente, e agora tratando de fato o que precisa ser tratado, né, sabendo aonde é a raiz e o que eu preciso evoluir e melhorar
né, na minha vida, de acordo com o que eu já vivi, e que é impossível viver nesse universo aí que acontece tanta coisa com a gente e às vezes não ficar uma coisinha ou outra em você, que você precisa tratar, que você precisa realmente se entender, se compreender e buscar melhorar e evoluir, tá? Então esse vídeo é para você pensar em você, para você se autoavaliar. Se você ainda não faz terapia, invista nisso esse ano, tá? Independente de qualquer coisa, para crescimento pessoal, para desenvolvimento pessoal, invista em terapia. Se você sofre, tem sofrido com ansiedade muito forte, pode ser talvez uma ansiedade generalizada ou crises de pânico, depressão, gente, independente de qualquer coisa, isso é doença, a gente tem que se quebrar desse tabu de que isso é coisa, sei lá, da cabeça, que não importa, gente, isso é doença como qualquer outra. Então busque ajuda, vá ao psiquiatra, faça atendimento médico, tenha acompanhamento com especialistas para você ter a qualidade de vida que você merece, tá? Não fique adiando, não fique arrastando, não tenha medo, gente. E procurem o profissional que você precisa, de acordo com o que você vem sentindo, com o que você vem sentindo necessidade. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu e a Ara, a gente tá muito mais ativa aqui nos comentários do YouTube esse ano, então a gente tá respondendo todo mundo. Pode mandar aqui embaixo, ou se quiser mandar mensagem no direct, a gente tá sempre conversando por lá também. Nos sigam no Instagram, @tudindoasedultas, estamos por lá todo dia. E algumas respostas de caixinhas lá, a gente também fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Então é importante vocês nos seguirem lá também, se você tem Instagram. E deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir tudo que eu falei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!